Existe uma dor silenciosa que muitos carregam no íntimo, embora raramente admitam. A sensação constante de não ser suficiente. Uma insegurança que se disfarça em comparações intermináveis, em olhares voltados para o que o outro conquistou, em uma cobrança implacável que paralisa mais do que impulsiona. Por trás de cada tentativa de parecer firme, há o medo escondido de falhar, de não corresponder às próprias expectativas, de ser revelado como frágil. Napoleon Hill já afirmava que a autoconfiança não nasce do acaso. Ela não surge por sorte, nem depende apenas de circunstâncias favoráveis. A confiança verdadeira é o fruto da disciplina mental, de cultivar com persistência pensamentos dirigidos e estados internos que sustentam a convicção. Não é algo que se recebe, é algo que se constrói, tijolo por tijolo, escolha por escolha. Mas a raiz dessa construção vai mais fundo. Bruce Lipton revela que nossas crenças subconscientes, muitas vezes herdadas de ambientes familiares e culturais, moldam o nível de confiança muito mais do que nossas experiências conscientes. Em outras palavras, não é o que você vive agora que define a sua confiança, mas os programas invisíveis que rodam em silêncio dentro de você desde muito tempo. Podemos pensar na autoconfiança como uma árvore. Ela só cresce firme e majestosa porque suas raízes se aprofundaram antes. Sem raízes, sem solo interno fortalecido, qualquer aparência externa de segurança desmorona ao primeiro vento. Confiança sem raiz é fachada, e cedo ou tarde se dissolve. E aqui está o ponto crucial. E se a explosão da sua autoconfiança não dependesse de conquistar algo lá fora, mas de realinhar a base invisível que já habita dentro de você? E se, em vez de buscar provar seu valor para o mundo, o verdadeiro caminho fosse descobrir e nutrir as raízes que já existem em silêncio no seu interior? É nesse mergulho que a autoconfiança deixa de ser uma máscara e se torna uma força real. Há quem caminhe pelo mundo exibindo uma postura firme, sorriso ensaiado, palavras de impacto. À primeira vista, parece confiança. Mas, no silêncio da mente, mora a dúvida, a insegurança, o medo constante de não estar à altura. É a performance social de parecer seguro, enquanto por dentro tudo treme. E essa dissonância se torna insustentável quando a vida coloca diante de nós situações reais que exigem coragem genuína. Tentar sustentar a autoconfiança apenas em gestos externos ou frases prontas é como erguer um castelo de areia. A distância pode impressionar, parecer sólido, mas basta a primeira onda da vida para dissolver toda a estrutura. Essa é a fragilidade da confiança que nasce apenas da aparência. Ela depende do olhar dos outros, depende da aceitação externa, depende da manutenção de uma imagem que não se sustenta por muito tempo. O erro invisível está em acreditar que confiança é algo que se mostra, quando na verdade é algo que se sente. A verdadeira segurança não está no tom de voz elevado ou no corpo ereto, mas no estado interno de quem sabe, com calma, que pode atravessar qualquer desafio. A aparência pode enganar, mas o corpo sempre revela a verdade. O coração acelerado, as mãos suadas, a mente repleta de diálogos de dúvida denunciam o que a máscara tenta esconder. A confiança de superfície pode até abrir portas momentâneas, mas não mantém ninguém dentro delas, porque a vida exige consistência, e consistência só nasce quando a autoconfiança não é representação, mas raiz. É nesse ponto que percebemos que o maior erro não é parecer confiante, mas acreditar que parecer é suficiente. Napoleon Hill revelou uma das chaves mais poderosas para o desenvolvimento humano, o poder da autossugestão. A repetição diária de pensamentos dirigidos, carregados de emoção, tem a capacidade de moldar a convicção interior. Não se trata apenas de repetir frases vazias diante do espelho, mas de cultivar uma voz interna que, dia após dia, constrói um alicerce sólido de certeza. A neurociência confirma essa verdade antiga. Cada vez que repetimos uma ideia com emoção,
Criamos e reforçamos conexões neurais no cérebro. O que antes era apenas um pensamento passageiro começa a se transformar em um padrão estável, um caminho preferencial. É assim que a dúvida se enfraquece e a segurança se fortalece. Não de uma vez, mas pela repetição emocional que se acumula até se tornar natural. Joe Dispenza aprofunda essa visão ao mostrar que, quando ativamos imagens mentais vívidas, o cérebro não distingue entre imaginação e realidade. Para ele, cada visualização intensa cria o que chama de memórias futuras, experiências internas tão reais que o corpo reage como se já tivesse vivido aquela confiança. Dessa forma, o futuro começa a ser ensaiado no presente, até que a mente aceite como inevitável aquilo que antes parecia impossível. Imagine escrever um simples diálogo interno de poucas linhas, mas narrado como se já tivesse vencido uma situação que antes gerava insegurança. Ao repetir esse diálogo em voz alta com sentimento, você não apenas pensa em confiança, você a ensaia, você a vive e o corpo responde. O coração desacelera, a respiração se expande e um estado interno de poder começa a se consolidar. É nesse ponto que a autossugestão consciente deixa de ser teoria e se torna prática transformadora. Não é mágica, é neurociência aplicada à vida. E quando essa prática se torna hábito, a autoconfiança deixa de ser um esforço e passa a ser identidade. Poucas coisas corroem tanto a autoconfiança quanto o hábito de se comparar com os outros. É um veneno silencioso que começa com pequenas observações, mas logo se transforma em uma lente distorcida que enfraquece a percepção de si mesmo. Cada vitória alheia parece uma prova da própria insuficiência. Cada conquista externa se torna um lembrete doloroso do que ainda não foi alcançado. Esse ciclo de comparação cria um enfraquecimento vibracional. A energia que poderia ser usada para criar, para avançar, para se expandir, é drenada pelo ato de medir o próprio valor pelo padrão externo. É como caminhar carregando um espelho que nunca reflete a verdade, apenas a versão distorcida da própria identidade. No fundo, cada comparação negativa reforça a crença de não ser capaz. E essa crença passa a limitar silenciosamente cada passo. Neville Goddard nos oferece uma chave libertadora ao afirmar que a única medida real é a consciência que você assume de si mesmo e não a que os outros projetam. O que realmente importa não é a aprovação externa, mas o estado interno que você escolhe assumir. Quando você se mede pelo olhar alheio, você entrega sua confiança ao julgamento externo. Mas quando você se mede pela consciência do próprio ser, você recupera o poder de definir sua identidade. Na prática, cada comparação negativa reduz não apenas a energia criativa, mas também a coragem de agir. Ela se transforma em um ciclo onde o indivíduo se vê cada vez menor diante de uma imagem cada vez maior do outro. E nesse ponto, a confiança se fragmenta. Mas quando se rompe esse ciclo, quando se abandona o hábito de medir o próprio valor por parâmetros externos, a confiança não apenas volta, ela floresce de forma mais livre, porque não precisa mais de validação. A armadilha da comparação não está em reconhecer o outro, mas em se esquecer de si mesmo. E quando se entende isso, nasce uma nova liberdade, a de caminhar sem se diminuir, a de crescer sem se medir, a de confiar sem se comparar. O medo, por mais desconfortável que seja, não é inimigo da confiança. Ele é energia bruta, ainda sem direção. Não é ausência de força, mas potência mal conduzida. Quando compreendemos isso, deixamos de lutar contra o medo e passamos a moldá-lo, transformando-o em combustível para a coragem. O primeiro passo é nomear o medo, trazer à consciência aquilo que no fundo paralisa. Enquanto ele permanece difuso, age como uma sombra. Mas quando é nomeado, perde parte de sua força, porque deixa de ser invisível. O segundo passo é transformá-lo em desafio consciente. Ao invés de tratá-lo como barreira intransponível, ele se torna oportunidade de expansão, um convite para atravessar o próprio limite. O terceiro passo é visualizar a cena já superada. Ao ensaiar mentalmente a vitória sobre o medo,
o corpo se programa para reagir de acordo com essa nova imagem. Greg Braden explica que, quando pensamento e emoção entram em coerência, o corpo responde como se já tivesse vivido aquela experiência. O coração, o sistema nervoso, cada célula, tudo passa a vibrar em harmonia com a cena desejada. O medo deixa de dominar porque a mente e o corpo já aprenderam a se sentir do outro lado dele. Assim, coragem não é ausência de medo, mas a escolha consciente de redirecionar essa energia. É usar a força que antes paralisava para impulsionar. É reconhecer o tremor das mãos e ainda assim avançar. É transformar aquilo que parecia obstáculo em ponte. E nesse processo, o medo deixa de ser sinal de fraqueza para se tornar o próprio gatilho do crescimento. A verdadeira autoconfiança não nasce de nunca sentir medo, mas de saber transmutá-lo em coragem sempre que ele aparece. Muitos passam a vida buscando validação externa, como se o brilho da confiança dependesse do reconhecimento dos outros. Mas, na verdade, cada pessoa já carrega dentro de si um valor imenso, uma mina de ouro invisível, frequentemente ignorada. Napoleon Hill dizia que grande parte das pessoas está sentada sobre riquezas interiores sem se dar conta disso. Elas buscam fora o que já possuem em abundância dentro de si. O erro está em acreditar que o poder da confiança virá apenas quando alguém apontar ou confirmar esse valor. Mas o ouro não se encontra na superfície, cintilando para que todos vejam. Ele exige escavação, mergulho, aprofundamento. A autoconfiança funciona da mesma forma. Só floresce plenamente quando você se dispõe a olhar para dentro, a reconhecer talentos, dons e forças que já existem, mesmo que ainda não tenham sido expostos ao mundo. Essa metáfora nos lembra de algo essencial. O ouro não perde o brilho por estar oculto. Ele continua valioso, mesmo quando ninguém o vê. Da mesma forma, o fato de você ainda não ter mostrado toda a sua força não significa que ela não exista. O que falta muitas vezes não é conquistar algo novo, mas ter coragem de acessar e lapidar o que já habita em você. Quando essa percepção se instala, a autoconfiança deixa de ser um esforço e passa a ser consequência. Não há mais a necessidade de provar nada para o mundo. O valor já está presente, e a vida se torna apenas a expressão natural desse tesouro interno. Reconhecer isso é como descobrir que aquilo que você buscava desesperadamente fora sempre esteve dentro de você, esperando o momento certo para ser revelado. A confiança verdadeira é ouro oculto, invisível à pressa, mas evidente àqueles que se permitem mergulhar fundo. A autoconfiança verdadeira não é um presente concedido pelo acaso, mas o resultado da união entre propósito definido e disciplina mental. Napoleon Hill afirmava que é nessa combinação que a força interior encontra raízes sólidas, porque o propósito direciona e a disciplina sustenta. Sem propósito, a confiança se dispersa. Sem disciplina, ela se enfraquece. Mas quando esses dois pilares se unem, a confiança se torna inabalável. Neville Goddard acrescenta um ponto essencial: assumir a identidade do eu confiante antes mesmo de qualquer evidência externa. Esse é o segredo silencioso que transforma destinos. A confiança não precisa esperar o sucesso para nascer. Ela floresce quando a pessoa decide internamente habitar o estado de quem já venceu. É essa decisão que molda o que o mundo inevitavelmente refletirá. A confiança não é conquistada por aplausos, mas cultivada na solidão das escolhas diárias. É nos momentos em que ninguém vê, nas conversas internas, nos pequenos rituais invisíveis de autossugestão, visualização e alinhamento emocional, que a chama da autoconfiança começa a se acender. Esses gestos, quando repetidos, criam um ciclo cumulativo de poder pessoal, um círculo virtuoso que cresce a cada dia. E aqui está a imagem final. A confiança
é como uma chama. No início, parece frágil, pequena, ameaçada por qualquer vento, mas quando é alimentada com atenção e constância, em pouco tempo se transforma em um fogo intenso, capaz de iluminar todos os passos da sua vida. Essa chama já está dentro de você, só espera ser alimentada.